Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sempre bom estar em Londrina. Já fazia um tempo que eu não estava aqui nas duas comunidades. E esse final de semana marcamos aqui. E nós estamos contentes de poder rever os irmãos, ver os irmãos, mesmo nesse momento tão tribulado que nós estamos passando de pandemia. Mas sempre bom estar junto com os irmãos, ver que Deus tem feito coisas interessantes no meio de vocês. Nós estivemos agora no culto no Vila Romana e nós estamos aqui para dar sequência ao nosso domingo especial. Possivelmente no próximo mês de junho eu estarei aqui outra vez para estar com os irmãos, começar a orar e reunir e falar. Obrigado, varão. Grande será o vosso galardão do céu. Vá e não peques mais. Não é? Muito bem, eu gostaria de também dizer aos irmãos que não estiveram hoje aqui na reunião. Nós tivemos uma reunião muito proveitosa hoje à tarde aqui. Nós estamos conversando com dois candidatos a serem pastores da igreja de Londrina. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que a gente deve fazer na nossa parte. E a nossa parte é conversar com pessoas e orar. A parte de Deus é dizer sim no coração da igreja. Então eu gostaria muito que vocês estivessem orando por isso. E nós queremos em janeiro de 2022 esta igreja ter um pastor. Né? Não sei como é que vai acontecer, mas algum pastor vai estar aqui. Nós oramos a Deus para isso. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos. Vai falar de Atos 2 aqui, não é? Atos 2, 42 a 47, por favor. Atos 2, 42 a 47. Todos encontraram? Atos 2, 42 a 47. Diz assim a palavra de Deus: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui o texto da palavra de Deus que nós vamos trabalhar nessa noite. O irmão já orou por mim e acredito que o Senhor já ouviu a sua oração. Irmãos, a igreja é a última fronteira da sociedade humana. Quando tudo ruir, quando todas as instituições da sociedade falirem, a igreja tem que manter de pé. Se a economia falir, se os princípios morais e éticos falirem, se as famílias falirem, se todo o sistema que nós criamos para o nosso desenvolvimento e manutenção, se tudo falir, a igreja tem que continuar firme. Porque a igreja é a última fronteira da sociedade humana, é aquela que não pode falir. Porque se a igreja falir, não sobra mais nada de pé. E a igreja, ela é esse marco, essa ponta de esperança. É esse limite de esperança. Agora, se a gente falhar, então nada sobra mais para a sociedade ficar em pé. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo um período onde nunca, pelo menos no nosso país, nunca
Nunca a sociedade precisou tanto da igreja. Nunca a sociedade brasileira precisou tanto da igreja do Cristo como nesses dias de pandemia. Nunca. Nunca a igreja orou tanto por uma sociedade como nós temos orado. Nunca se buscou, nunca a igreja nunca buscou tanto a Deus como tem buscado nesses dias. Porque se o povo da sociedade brasileira não tem esperança, eles precisam olhar para nós e dizer, nem tudo está perdido, tem um povo que tem esperança. Nós, cristãos, igreja, nos tornamos esperanças vivas deles. Agora, se a gente se abate, aí não tem problema mais. Se a igreja, ela perde o seu caráter sobrenatural, se a igreja perder o seu carisma, o seu carismático, se a igreja perder o seu DNA na sociedade, não tem mais o que sobrar. Se nós nos rendermos para o que está aí, quem é que levanta o resto? E vou dizer mais. Só não está pior porque a igreja está orando. Se tem 440 mil mortes no Brasil, poderia ter 800. E só não tem um número dobrado ou triplicado porque a igreja está orando. Nunca a sociedade brasileira precisou tanto de nós como agora. E nós temos que continuar dando razão pela qual a gente existe. E eu sempre falo, irmãos, a igreja não está passando férias nesse mundo. Ela está aqui em serviço e em missão. Em serviço e em missão. Porque os nossos cultos não são encontros de amigos e de irmãos. Os nossos cultos não é um momento de distração para a gente cantar. Os nossos cultos é trabalho. Os nossos cultos é missão. A gente não vem aqui para se divertir, por mais que a gente se divirta. A gente vem aqui para trabalhar. Aí você fala, mas como que a gente trabalha para Deus dentro do culto? Quando o povo passa lá fora, nós estamos dando testemunho para eles de quem nós servimos. Agora eu pergunto, meus irmãos, quantas pessoas desesperançadas não passam nessa rua? Como agora. Eles olham para cá e falam, nem tudo está perdido. Esse texto de Atos 2, que eu selecionei para trabalhar com vocês, nos ajuda muito a entender melhor quando a gente está em tempos de pandemia. Porque nesse texto aqui, a igreja primitiva, chamada igreja primitiva, ela nos dá algumas razões pelas quais nós devemos imitá-los. Vou repetir. A igreja primitiva, ou a igreja do século I, ela dá razões pelas quais a igreja do século XXI deve imitar. E a primeira razão que a igreja primitiva dá para nós do século XXI está no verso 42, que diz na parte A, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira razão que a igreja primitiva dá para nós de seguirmos os seus exemplos é: a igreja precisa continuar ouvindo Deus. A igreja precisa continuar ouvindo Deus. Como assim? Porque aqui diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Espera aí, que doutrina? Que Bíblia? Eles não tinham Bíblia. Quando Pedro ia pregar, Roberto, ele não ia falar assim, abra aí na epístola que eu escrevi. Eles não tinham o Novo Testamento.
O que eles tinham? Eles tinham o ensino oral dos apóstolos. E qual era o ensino oral? Qual era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina que Cristo tinha ensinado. E que 30 anos depois, as doutrinas dos apóstolos foram reveladas nas epístolas. Você quer saber o que era a doutrina dos apóstolos? Está escrito em 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João. Está escrito nas epístolas de Paulo. Todas as epístolas e todas as doutrinas que estão nas epístolas eram as doutrinas dos apóstolos, do qual a igreja perseverava. Ou seja, a doutrina dos apóstolos era a voz de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, como que a igreja está vivendo esse período de pandemia? Que voz você está ouvindo? Que voz está ecoando na sua mente e está entrando na sua alma? Que voz que você está ouvindo, meu irmão? A voz do lamento? A voz da Rede Globo? Da mídia como um todo? O que está sendo processado da minha mente está se assentando no meu coração? Porque essa igreja luterana livre aqui do Mr. Thomas, ela tem um Deus pelo qual ela adora, e ela acabou de adorar agora. E é esse Deus que você cantou, que quer ver o seu poder, quer experimentar o seu amor, é esse Deus que a gente tem que ouvir. Porque a igreja primitiva perseverava. Agora a palavra perseverar, o verbo perseverar, ela só existe quando tem uma contradição. Porque se tudo está bem, eu vou perseverar para o quê? Você só come quando tem fome. Você só bebe água quando tem sede. Ou seja, ações da gente, elas são respostas a algo contra aquilo. Ora, ninguém persevera se não precisa perseverar. Ninguém vai ter esperança quando está tudo bem. A gente só tem esperança quando tem uma contradição, tem uma tragédia, precisa ter esperança. Então, quando a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, é porque eles tinham dificuldades, mas eles não se renderam às dificuldades. E eles continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos, porque o que os apóstolos ensinaram foi o que Cristo ensinou. E Cristo era a voz de Deus no mundo. Então, meus irmãos e irmãs, o que nós precisamos aprender aqui com a igreja primitiva? Não importa que voz está ecoando no mundo, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. A igreja precisa ouvir a voz de Deus. Ele pergunta, mas como assim? Pastor, numa revelação, num sonho, numa visão? Não, não. A voz de Deus está aqui. Os evangelhos e a palavra de Deus é a voz de Deus. Uma pessoa perguntou assim para um pastor amigo meu, e esse pastor amigo meu falou isso para mim. Pastor, por que Deus não fala como antigamente? E o pastor respondeu, porque nós não ouvimos como antigamente. O problema não é Deus falar, o problema sou eu ouvir. Porque Deus está sempre falando. Deus nunca se calou. A porta é estreita, mas ela está aberta. E Jesus Cristo alarga para a gente passar. Então a igreja primitiva ouvia a voz de Deus. E quando a igreja ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus, verdadeiras transformações ocorrem na igreja. A igreja passa a amar mais. A igreja passa a perdoar mais. A igreja passa a santificar mais. A igreja passa a se presentificar mais no mundo. A gente ouve. E Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você tem orado por pessoas em desespero? Vocês têm orado pelos hospitais? Vocês têm levado uma palavra de consolo para quem está em desespero? Essa é a função da gente. Gente, no campo de batalha o estandarte tem que ficar de pé.
O estandarte da igreja é o Evangelho. É o Evangelho que é a luz para todos os povos. É o Evangelho que salva. É o Evangelho que santifica. É o Evangelho que dá luz para as nossas vidas. E é nesse tipo de trevas que nós estamos passando que a igreja deve ser a luz do mundo. Nunca esse versículo de Jesus se fez tão real como agora. Vós sois a... E o mundo está em desespero. Campo Mourão é uma cidade relativamente pequena em relação a Londrina. Londrina cabe 6 Campo Mourão. Mas muitos irmãos de várias igrejas fazem rotineiros vigílias de oração na porta do hospital. E eu já fui em vários. 7 da noite, 3 da tarde. Talvez lá é mais fácil do que aqui. Estão lá, orando na porta dos hospitais, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, orando pelas famílias dos hospitalizados que estão em desespero. Essa é a voz da igreja, de levar esperança para quem está em desespero. Como que a igreja pode fazer isso? Ouvindo a voz de Deus. Em segundo lugar, o segundo razão pela qual a igreja primitiva deixa para nós usá-los como exemplo é que a igreja precisa continuar vivendo em comunhão. Versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que o Dr. Lucas está escrevendo aqui desse livro de Atos? Ele está escrevendo que a igreja, para dar resposta à sua presença no mundo, precisa viver em comunhão. Agora você fala assim, pastor, mas comunhão, como assim comunhão? É a gente ficar aqui, tomar um cafezinho? Não, isso aí é amizade. O que é comunhão? Comunhão é uma coisa muito mais espiritual. Comunhão é quando mesmo você não está junto da pessoa, mas ainda você está em comunhão com ela. Ela ainda é sua irmã. Tem um texto interessante em Apocalipse, no capítulo de número 9, quando fala que Satanás é o acusador e que ele foi expulso. Uma voz dos anciãos do céu disse: foi expulso o acusador de nossos irmãos. Veja, os seres celestiais olham para a igreja nesse mundo e nos chama de irmãos. Ou seja, temos comunhão com os habitantes dos céus. Porque eles olham para nós e nos chamam de irmãos. Então o que é comunhão? É termos essa ligação, essa ligação espiritual. Nós não somos desarticulados, nós não somos da briga. A gente briga com o diabo, não com os irmãos. A nossa luta não é para disputar qual igreja é melhor, qual doutrina é perfeita. Não. A comunhão é espiritual. E a Bíblia diz aqui que a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Espiritualmente estavam unidas, espiritualmente estavam ligadas, espiritualmente comungavam da mesma fé. Não brigavam entre si, não se disputavam nada entre si. Nesse período de pandemia, meus irmãos, as pessoas precisam olhar em nós e ver em nós comunhão. Disputa de quem é melhor não é para a raça caída. Só tem um que é o melhor. Só tem um que é bom. Esse negócio de eu sou melhor, isso aí não é para a raça caída. Nós somos uma raça caída. E ainda assim a gente só está vivendo vida eterna pela graça de Jesus Cristo. Porque só tem um que é melhor. Deus.
Agora nós precisamos viver em comunhão. A igreja precisa viver em comunhão. As pessoas que estão fora dos nossos arraiais precisam olhar para nós e ver que nós estamos vivendo em koinonia. E quando nós vivemos em comunhão, Deus é glorificado. Por quê? Agora eu vou puxar a orelha de todos nós. Com amor. Deus é comunhão. Pai. Os três são. Deixa eu fazer um pequeno exercício de filosofia com vocês agora. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, são quantas pessoas? Quando diz que Deus é amor, isto significa que você só pode ter amor um objeto do amor. Você não ama se não tiver um objeto do amor. Por isso que a gente ama o marido, a esposa, o filho, o pai, o amigo. Porque só pode existir amor quando existe um objeto para ser amado. Se Deus é amor, isso significa que Deus é uma trindade. E se Deus é uma trindade e é uma família, logo Deus é uma comunhão. Se nós somos corpo de Cristo na terra, logo nós temos que viver em comunhão. Você quer glorificar a Deus? Viva em comunhão. Porque Deus é comunhão. Igreja é comunhão. Veja, presta atenção. Quando você olha para o mundo, você vê, você percebe, é tão interessante. Você percebe que existem coisas coletivas que simbolizam, por exemplo, uma família. Quantos membros tem uma família? Pode ter vários, né? Por exemplo, pai, mãe, 4 filhos, como na minha casa. Sou eu, a Jane e 4 filhos. Quantas famílias nós somos? Uma. Quantas pessoas? 6. Mas por que nós falamos que nós somos uma família? Porque isso é comunhão. Então, quando existe uma totalidade de pessoas, mas essa totalidade, ela representa então isso é comunhão. Você observa isso, está presente, uma fábrica. Quantos funcionários tem uma fábrica? Milhares às vezes. Mas ninguém fala que tem milhares de fábricas. Tem uma fábrica formada de centenas de funcionários. Quantos deuses existem? Um só. Mas são 3 pessoas. Então, observa que essa questão de Deus ser comunhão espraia por toda a sociedade humana. Então a igreja é comunhão nesse sentido, já. Nós estamos unidos, por isso que nós somos uma família, a maior família da terra, que é a família de Deus. Então, como que a igreja primitiva expressou isso? Vivendo em comunhão. Eu vou viver aquilo que eu sou, eu não posso viver aquilo que eu não sou. E eu sou família, e eu sou comunhão, e eu sou Deus da terra, no sentido de que eu represento o Deus da terra. Eu sou o corpo de Cristo, então por isso eu tenho que viver em comunhão. Você quer glorificar a Deus? Porque algumas pessoas pensam que glorificar a Deus é só cantar. Deus é glorificado quando a gente vive em comunhão. Porque a gente pode cantar, mas esse canto para Deus pode ser só uma música. Porque se a gente não vive em comunhão, cantar essa música não tem sentido. Nesse sentido de comunhão. Não é assim que nós cantamos, eu acredito que foi aqui que foi cantado, não sei se foi lá. Eu sei que foi pago um alto preço. Foi aqui, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Para que pudéssemos, como é que é? Ser um meu. Isso é o quê? Vive. Terceira razão pela qual a igreja primitiva nos dá motivo para copiá-los, para imitá-los. A igreja deve continuar a ter temor a Deus. Versículo de número 43. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor.
Preste atenção. Olha que coisa interessante. A palavra temor, no grego é phobos. Phobos é medo. Aí você vai falar bem assim, pastor, mas a gente tem que ter medo de Deus. Veja bem, gente. Não é um medo escravizador, mas é um medo de pertencer. Eu pertenço a Ele e a minha alma teme Ele. Porque mesmo que Deus é meu amigo, eu ainda me reservo o direito de chamá-lo de Senhor. Então, o que falta muitas vezes na igreja brasileira? Temor a Deus. Não, mas a igreja do Brasil não. Muitas vezes, quando nós tratamos Deus como aquele que está para me abençoar, isso não é temor a Deus, isso é blasfêmia. Porque Deus não é meu servo. Eu que sou servo dele. Não é Deus do céu, o céu que é de Deus. Às vezes a gente faz uma coisa tão errada que a gente chama de posse da divindade. O que é posse da divindade? Eu possuo Deus e faço com Deus o que eu quero. Isso não é temor a Deus. Pelo contrário, é Deus que me possui. Não é a igreja que possui Deus, é Deus que possui a igreja. Então, quando eu tenho temor a Deus, eu tenho essa ideia que Ele me possui, e não eu que o possuo. Porque tudo aquilo que você possui, você faz o que você quiser. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem com Deus. Agora, veja que interessante, quando a igreja tem temor a Deus, esta pandemia não tem a última palavra sobre mim. Porque eu temo a Deus. E aquele que teme a Deus, ele passa a ser um vencedor, não importa a situação pela qual a pessoa, o mundo, a sociedade esteja passando. A igreja esteve presente na época da peste negra, no século XIV, e muitos irmãos morreram, mas a igreja como corpo não morreu. Olha nós aqui. Alguém ficou vivo. A igreja esteve presente depois, na época das guerras, no século XVIII, século XVII, século XVIII. A igreja esteve presente na Guerra dos 30 anos, a igreja esteve presente na Guerra dos 100 anos, a igreja esteve presente na Primeira Guerra Mundial, a igreja esteve presente na Segunda Guerra Mundial, nós aqui. Por quê? Porque quando a igreja tem temor a Deus, quem tem a palavra sobre a minha vida é Ele, não é o que está acontecendo ao meu redor. As coisas que acontecem ao meu redor me levam a orar por isso, mas eu não vou ser possuído pelo temor dessas coisas. O meu temor já tem um caminho, é Deus. Sabe por que nós não devemos ter medo da pandemia? Porque o nosso coração já tem um medo. É o medo do Senhor. É o temor do Senhor. Então o meu temor não é pela pandemia. Eu vou respeitar a pandemia, eu vou usar os protocolos de segurança, como vocês aqui estão fazendo de grande exemplo. Eu vou me manter em isolamento, eu vou fazer tudo o que o protocolo diz, mas o meu coração ainda teme a Deus. Não é a pandemia. Por isso que eu vou orar pelas pessoas, por isso que eu vou fazer com que as pessoas tenham essa ideia de que Deus é o Senhor de toda a terra. E eu gostaria de perguntar para os irmãos, a quem os irmãos temem? Infelizmente, a pandemia, além de ceifar tantas vidas, mas ela revelou outras coisas tristes também. A pandemia revelou o que estava no coração de muita gente que dizia ser cristão. O que se vai fazer das tantas almas, pessoas que cantavam, que confiavam em Deus, no sobrenatural de Deus, e quando veio a pandemia, viu que tudo que ele cantou não era verdade? Quantas vezes cristãos em cultos choravam, e tinham catarses, e tinham frenesi. Mas veio a pandemia, foi o primeiro que nunca mais voltou para a igreja.
fazer de tudo aquilo que se cantou, como expressão da fé, da confiança em Deus na tribulação. E infelizmente, esse foi um outro dado que a pandemia revelou. O que estava no coração de muita gente. O que estava no coração de muitos irmãos? Nada. Vamos ter temor a Deus, gente. Londrina precisa de vocês. Ah, pastor, precisa e muito. Londrina precisa desesperadamente de vocês. Como? Teme a Deus. Coloque-se diante dele. E quarto e último lugar, um quarto exemplo que a gente deve aprender com os irmãos primitivos e viver na nossa vida hoje. A igreja deve continuar a exercitar generosidade. Versículo de número 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Veja, no mundo que nós vivemos hoje, no mundo secularizado que nós temos hoje, se valoriza muito o ter, mas nunca o ser. Eu vivo no mundo que eu preciso ter, mas necessariamente eu não preciso ser. Preste atenção, meus irmãos. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós somos generosos, aquilo que eu possuo e que eu puder repartir, eu reparto. E o que você vai repartir? Coisas materiais? Também. Quem aqui que não gosta de ser alvo de uma generosidade? Quem aqui não gosta? Quem aqui não gosta? De repente, sem você esperar, um irmão está te dando um presente. Ô irmão, eu quero te dar essa Bíblia aqui para você. Eu senti que eu deveria dar uma Bíblia. Quem não gostaria de ganhar um presente? Quem ganha presente é alvo de generosidade de alguém. Irmã, eu vi um negócio, eu passei ali na padaria e eu vi um bolo que a irmã gosta, já falou para mim. Eu comprei, eu quero que a irmã coma esse bolo aqui. Isso se chama generosidade. A igreja primitiva tinha generosidade. E o que acontece aqui? Tinha gente na igreja que tinham posses. O cara tinha lá 4 terrenos. Ele disse: eu não preciso de 4 terrenos. Como é que eu posso ficar confortavelmente tendo 4 terrenos quando tem um irmão meu que passa necessidade? Eu vou vender um desses terrenos, vou pegar o dinheiro e vou dar para o apóstolo para ele distribuir para quem precisa. Daí que surgiu o diaconato. Porque Pedro vai dizer o seguinte: Jesus não me chamou, não chamou a gente para administrar dinheiro e ficar fazendo aqui um banco imobiliário. Vamos fazer a filhinha aqui. Quanto você quer, Jair? Eu preciso de R$1.000. Toma R$1.000 para o Jair. Não. Pedro disse: não, nós não fomos chamados para isso. Mas nós vamos fazer o seguinte: não vamos jogar fora a generosidade. Nós vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, que serão os diáconos. E eles vão administrar isso. E eles serão os agentes da generosidade. Igreja que não tem generosidade, falta muito dentro dela. Ah, mas o que mais tem generosidade? Coisas materiais? Também. Mas coisas outras também. Como? Ligar para o irmão e dizer: irmão, eu quero orar por você agora. Isso é generoso. Irmão, vamos ter o culto. Eu sei que você não tem carro. O teu carro deu defeito, mas eu vou passar e te pegar para a gente. Isso é generosidade. Generosidade no dinheiro. Eu vou ofertar. Inclusive, a nossa igreja precisa de dinheiro para dar sequência a esse mundo material. Vocês precisam de um pastor. Vocês precisam terminar a construção do templo. Existem muitas necessidades materiais que são satisfeitas com o dinheiro.
Mas se a gente não for generoso, a gente não é dizimista, a gente não dá oferta, não dá nada. E o que esse mundo está precisando? De ver obras de generosidade. Essas pessoas que vendiam suas propriedades e bens e distribuíam, faziam isso por voluntariedade, não por obrigação. Ou seja, nós devemos aprender com os irmãos da igreja primitiva do século I a sermos generosos. Uma igreja que não é generosa tem uma coisa, tem algum conflito acontecendo, porque não se separa igreja e generosidade. Como não se separa a rosa de uma mulher. Como não se separa a sensibilidade da mulher. E coisas que não se separam, estão unidos. Assim como não se separa a generosidade da igreja. A igreja que não é generosa tem um problema com ela. O Deus dela não pode ser Jesus de Nazaré, porque Jesus foi generoso. Tão generoso que ele deu a sua própria vida por todos. Eu falei hoje de tarde aqui, vou falar para todos vocês que não estavam aqui. Existe um princípio de filosofia indiana que diz o seguinte: tudo aquilo que você doa, você possui aquilo. E se aquilo você não consegue doar, você pertence àquilo. Tudo aquilo que você doa, você é dono daquilo. E tudo aquilo que você não consegue doar, você pertence àquilo. Generosidade é um ato de voluntariedade do meu coração por amor. Eu tenho coisas e não essas coisas me têm. É eu que tenho o dinheiro, não é o dinheiro que me tem. Sou eu que tenho o carro, não é o carro que me tem. Generosidade. O que esse período de pandemia a gente está precisando? De mostrar generosidade. Como que a gente mostra generosidade na pandemia? Orando por pessoas, ligando para pessoas, se importando com pessoas, deixando versículos bíblicos para as pessoas, comprando um remédio para quem está doente. Ser generosidade. A igreja existe para ser generosa. Não existe generosidade separada da igreja. Se uma igreja não é generosa, tem alguma coisa errada acontecendo nessa comunidade. Se ela não for o ninho do amor, do aconchego, fecha as portas, porque a igreja não é. Pode chamar ali, clube de amigos, aí tudo bem. A igreja não funciona se ela não for generosa. Para concluir a mensagem, já falei demais. No versículo 46 diz: diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa, generosidade. Tomavam suas refeições com alegria, ninguém murmurava, que só tinha arroz, feijão e ovo. Muito bom, né? Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, ele era novo convertido, ele falou assim: pastor, como é bom ser crente, né? Eu falei: claro que é, meu irmão, é a coisa mais gostosa do mundo. Ele falou assim: rapaz, não falta nada, né? E eu disse: não falta nada. Ele disse: pastor, nem um pão falta. Eu falei: às vezes falta margarina. Mas a margarina é luxo, é só para dar um gostinho no pão. Mas o pão que mata a fome não falta. Não é verdade? Às vezes você só tem o pão, mas não tem a margarina. Mas a margarina é luxo. Ela não mata a fome. Mas o que mata a fome é o pão. Partiam as suas refeições, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E termina no 47, louvando a Deus. Louvando a Deus. Mas aqui não está dizendo que é louvando a Deus do culto, viu? A vida deles era um louvor. A vida deles era um culto. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Por que todo o povo tinha simpatia pela igreja? Porque ela era generosa, amorosa, carinhosa, amiga. Ela era a esperança da sociedade. Por isso que tinha o quê? Simpatia. Agora tem igreja que tem antipatia do povo. Rapaz, fulano era tão bom antes de ser crente. Virou crente, virou uma coisa horrorosa. Só ele está certo, só ele está salvo. Fala que todo mundo está indo para o inferno. Olha.
Aí ele está convertido mesmo à religião, não a Cristo. Religião muda, a religião estraga as pessoas. Só o evangelho muda de vida. Por isso que a igreja tinha simpatia de todo mundo. Amém, meus irmãos? Nesse período de pandemia, vamos olhar para esse Atos 2:42. E vamos ver esses exemplos que eles deixam para nós, para que a gente seja uma bênção para quem está vivendo ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Que sejamos isso, para a glória de Deus, para que as pessoas olhem a nossas vidas e glorifiquem a Deus que está no céu. Amém? Está encerrando aqui? Vamos ficar em pé e receber a bênção da palavra de Deus? Os irmãos daí podem ir para casa, esquentar o macarrão do almoço, a carne que sobrou do churrasco, dar uma requentada, né? Requenta aquele porquinho que você assou no forno, varoa. Oh, coisa boa, hein? Mas vamos receber a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos guarde desta praga. O Senhor guarde a sua casa dessa praga. O Senhor guarde os seus filhos dessa praga. O Senhor guarde seus pais dessa praga. O Senhor guarde seus avós dessa praga. Em nome de Jesus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, para que sejas amável, carinhoso e generoso. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma salva de palmas de alegria. Deus os abençoe e uma semana abençoada.